Muito bem, muito bem, muito bem! Estamos começando mais um Pod Café da TI, podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson. Bom, eu não sou travesso, mas sorria que hoje eu estou te filmando. Vamos que vamos! Aqui é Guilherme Gomes da AC Software e hoje a gente vai levar a segurança para um outro patamar. É isso aí, Diogo Junqueira, VP da AC Software. Para nós é um prazer receber o convidado de hoje, vou deixar ele mesmo se apresentar. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Leandro, eu sou o CEO da L8, que é um grupo de empresas de tecnologia. Um prazer pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Sensacional. Leandro, cara, Leandro Kuhn, né, cara, da CEO da L8 Group. Conta pra gente, cara, como é que você chegou aí nessa área de tecnologia, essa área de segurança, e aí falando bem forte nessa questão aí de segurança voltada para a área de segurança pública, ou segurança falando várias vezes. Então conta segurança, pra gente. Segurança da segurança. Segurança da segurança, né? Então conta pra gente um pouco como é que você chegou aí nessa área, como é que é a jornada do Leandro, até para nossos ouvintes aí poder se situar. Inclusive, o Leandro deve andar com segurança também. Bom, então minha formação, eu sou técnico em eletrônica. Fiz o técnico na Fundação Liberato, que é uma escola técnica lá no Rio Grande do Sul. Depois eu fui fazer engenharia elétrica com ênfase em eletrônica e telecomunicações no Paraná, na Universidade Federal Tecnológica do Paraná. Trabalhei 14 anos na Ericsson, trabalhei no Centro de Computação Eletrônica da Federal, depois trabalhei na Ericsson por 14 anos, a Ericsson do Brasil. E aí, em 2014 nós fundamos a L8, eu e o Guilherme, meu sócio fundador junto comigo. E a gente começou num outro mercado, no mercado de telecom, depois passamos por solar, até que a gente caiu nesse mundo de segurança. E a gente divide muito bem esses mundos de segurança dentro da L8. Nós temos duas verticais de segurança, uma de cibersegurança, que é a segurança da informação, e outra de segurança, aí público-privado, mas que a gente chama de segurança eletrônica. Legal. Então vamos falar um pouco aí dessa parte de segurança eletrônica, cara, que é um tema que chama bastante atenção. Vi algumas matérias em LinkedIn, muita coisa interessante, algumas coisas inclusive que tá bem polêmico, muita gente aí discutindo, a galera falando um pouco aí das famosas body cams nas fardas dos policiais militares, alguns estados aderindo, outros estados não, e é uma coisa assim que gera bastante polêmica e muita gente às vezes fica querendo entender como é que funciona, como é que é isso, assim por diante. Então, até pra gente começar, cara, vamos definir primeiro o que é essas body cam, como é que é esses sistemas. Nosso público aqui nós estamos um público bem diversificado, né? Então é interessante a gente definir para eles como é que é essa questão e explicar pra gente um pouco como é que é esse projeto, como é que ele funciona, como é que é a tecnologia por trás disso, e se já tem projetos aí já em andamento, contar um pouco pra gente como é que tá essa questão. Então, a bodycam, vocês podem entender ela ela é como se fosse um celular, tá? Mas ela é uma câmera própria para ser fixada, para ser utilizada no corpo, né? na farda do policial. Então, imagine que é como se fosse um celular, inclusive elas são Android, tá? O sistema que roda nas câmeras é Android. E ela começa a gravação assim que o policial recebe o armamento, ele recebe junto à câmera, inclusive muitas polícias consideram a câmera um material bélico, tá? Então ele recebe a arma, recebe munição, recebe Faz sentido, né, cara? Porque faz total sentido. Acaba sendo mais uma arma pro cara, né? O cara se defende então, de qualquer... acho que é importante a gente entender, nenhum de nós gostaríamos de trabalhar com uma câmera o tempo todo filmando, é um Big Brother corporativo, eu falo, né? Pensa do lado do policial, né? O tempo, tudo que você está fazendo está sendo filmado. Só que na maioria das nossas profissões a gente não anda armado, né? Então quando o Estado entrega uma arma, junto ele entrega assim, uma câmera que vai ao mesmo tempo proteger o policial, porque às vezes ele tem que revidar uma agressão. E antes, o que acontecia? O motor estava lá sendo alvejado e ele tem de revidar, né? E aí o cara, não atirei, não fiz, não sei o que, agora está gravado. Se o policial for alvejado, a câmera está pegando aqui. Então, se ele tiver que revidar, usar a força, né? Isso protege o bom policial, da mesma forma como inibe o mau policial. Tá? Então, ele tem tanto para a proteção do policial, tem o objetivo da câmera, da bodycam também é o treinamento. Tá? Então, imagine assim que um comandante pode estar observando o comportamento da tropa ou de um determinado grupo de policiais e ele verificar se aquele procedimento foi correto. Se não foi, pode chamar a atenção individualmente ou usar até aquele vídeo como instrução para toda a tropa. Ele também serve para socorrer o policial. Imagine que o policial foi alvejado,
caiu, né, e não está conseguindo se comunicar, a câmera está filmando isso tudo. Às vezes ele não consegue pegar a mão e ir pro rádio, né, cara? Às vezes, infelizmente, ele tá... Então essas câmeras, elas são... tipo tá ao vivo para algum outro lugar e ficam tem um centro de comando? Como é que é a tecnologia? Essa câmera, ela tem 2 tipos de tecnologia, né? Tem as câmeras que são offline, só gravam, e depois essa gravação vai para algum lugar. E tem as câmeras que a gente chama que são as câmeras ao vivo, as câmeras online, que elas transmitem o tempo todo. Ela tá fazendo streaming, o cara fica Big Brother policial. Big Brother, imagina um celular no peito, na farda, né? Gravando o tempo todo, transmitindo o tempo todo, como se fosse, né, uma live, né? Eu só tô pensando em alguma coisa. E a bateria disso, hein? Eu preciso aprender a mexer com esse tipo de bateria, hein? Ficar gravando, filmando o tempo todo. Esse é um grande desafio, a bateria é um grande desafio do projeto, tá? Porque nós ganhamos, né, o maior contrato de bodycam do mundo, o único contrato fomos nós que implementamos no Rio de Janeiro. Tá? Um contrato para 21 mil câmeras dessas. Tá? Então ele está em andamento, esse contrato é um contrato de 30 meses, uma prestação de serviço, então o governo não comprou isso, aí ele contrata isso como serviço, paga todo mês apenas por aquelas câmeras que estão ativas, funcionamento. Tá? E como vocês bem falaram, a bateria é um desafio, porque a bateria primeiro assim, porque a bateria da câmera, ela depende da cobertura da rede celular. Assim como o celular, se você está longe da torre, longe da antena, o celular ele começa a gastar mais bateria. Bem mais, porque vai ficar sempre buscando, né? Ele gasta mais energia para se comunicar. Então, vai gastar mais bateria. E também existe o comportamento do lítio, que essas baterias são de lítio, elas são feitas para durar 12 horas. Tá? Raramente o turno do policial chega nas 12 horas, mas a câmera ela segura 12 horas em gravação. O lítio ele tem um comportamento assim como o notebook, celular, ele vicia com o tempo. Né? Então essas 12 horas tem vida útil, né? Então, na verdade, a gente trouxe uma câmera que ela tem 13 horas e ela vai diminuindo com o tempo. É normal, como todo dispositivo, né? A Apple até teve um processo grave lá, por causa daquela questão da vida útil da bateria, e hoje ela informa ali. Não é, né? Não tem o que fazer, né, cara? É a tecnologia. E hoje ela basicamente ela informa a saúde da bateria ali no dispositivo, depois dessa questão. Então, assim, só pra gente situar. Então, imagina a câmera, ela tem como se fosse, você falou, um smartphone, alguma coisa. Ela é conectada realmente nas redes como das operadoras, das telecoms, via 5G, 4G, e fica ali transmitindo, certo? Uma dúvida. Se por acaso, em algum momento, ela não tiver, ela perdeu a conexão, foi fazer um atendimento em um lugar que está sem conexão, ela continua gravando e depois faz o upload desse pedaço de imagem? Como é que é esse intervalo ali de 20, 30 minutos sem comunicação com uma torre, por exemplo? Sim, não é exatamente isso. Ela permanece gravando internamente. Tá? Então existe uma memória interna de 64 GB, no caso, né? 32, 64, no Rio são 64, onde a imagem que não pode ser transmitida, ou mesmo aquela que foi transmitida, é gravada em alta definição. Tá? Porque a imagem ao vivo, ela serve basicamente para o centro de operação e controle, né, monitorar, mas não necessariamente ela está sendo olhada. A imagem ao vivo não está sendo olhada. A não ser que seja uma operação, alguma coisa nesse sentido, que aí ali serve inclusive para orientação, para verificação de equipe, mas no dia a dia, imagino que, é muita gente ali para o pessoal estar olhando o tempo todo, não tem como, né, cara? Exatamente. Inclusive, nessas operações militares, a galera usa, né? Eu lembro do vídeo do Obama acompanhando os militares indo pegar lá o Osama. O mercado americano já utiliza há muito tempo já isso. Há muito tempo, né? Já há muito tempo. Estão muito na frente que a gente. Essa aplicação de operação tática também já é uma outra aplicação para câmera. Estou dizendo, com certeza. Ela acaba tendo uma outra utilidade. Você nunca vai ver um general lá do americano que fica lá dentro do Pentágono e pisar no país, pô. Eles só vão olhar via streaming, pode ter certeza. É por ali que eles vão dar os comandos. Isso já há algumas décadas que é assim que acontece, né? E é isso que eu fiquei impressionado quando você contou desse maior projeto aí, que é o caso do Rio de Janeiro. Foi exatamente o que chamou atenção. Vou mandar um abraço aí pro Renatão. Eu conheço o Renatão há muitos anos. Eu cresci aqui
aqui na época de Mirk com o Renato, e o Renato falou, cara, olha esse projeto aqui. Eu falei, pô, cara, isso é muito bacana, vamos ver se a gente grava sobre isso, porque é um tema polêmico, e a gente sabe que não é todos os estados que estão aderindo, né, cara? E tem, Não, e tem uma polêmica, mas resistência. legal essa pegada de polêmica, porque é exatamente isso, porque a questão do ponto de vista, né? Ah, legal, isso aqui é legal para proteger o policial, mas não tá todo mundo que está interessado que isso seja feito desse formato, né? É tipo aquela história que você falou de quem atirou primeiro. Pensa numa situação de crise, né, uma situação de emboscada, uma situação onde o policial tem que descrever o que está acontecendo. Né? Sem a imagem, ele poderia ficar ali 5 minutos tentando descrever a situação para um comandante e não vai conseguir transmitir com tanta precisão quanto uma imagem. Entendeu? Onde, não só a imagem, porque ela vem imagem e áudio. Então, se ele está sendo alvejado, se está cercado, se está, né, emboscado, se tem carro, se tem qualquer tipo de obstáculo, está sendo visto por uma central que pode, inclusive, enviar socorro ou apoio para esse policial. Tá? Então, existe até um dos comandantes do Rio de Janeiro que falou, olha, agora que vocês implantaram aqui no Rio de Janeiro, vocês podem implantar esse sistema no Afeganistão, porque é muito difícil um sistema desse no Rio de Janeiro, até pelo relevo, pela situação social morro, que muita coisa, estado, né, cara? bate em lugares muito diferentes. Então, Leandro, uma questão interessante, cara, que a gente pensa em relação a essa tecnologia, é que a gente sabe que isso eu acho que se analisar bem é bom para todos os lados, né? Primeiro, né, você falou, para o militar, para o pessoal que está ali no dia a dia, que a gente sabe que não é um trabalho fácil, não é um trabalho simples, você tem que lidar, ele vai estar sendo mais resguardado e mais protegido, né? Que ele pode ser a questão do reforço, ele pode ter ali argumentos para mostrar por que ele teve que tomar determinadas atitudes e assim por diante. E é claro que isso para a população é fundamental, que muitas vezes a população chega e fala, ó, cara, o cara aqui chegou fazendo isso, aquilo, e eu tenho certeza que com uma câmera dessa pode inibir esse tipo de ação dos policiais. Então eu acho que isso, a minha opinião, né, Diogo, pessoa física aqui, é que eu acho que tinha que ser mandatório em todas as corporações de qualquer pessoa que recebe uma arma hoje para lidar, porque só tem até ter benefício. Qual é a sua experiência aí no Rio de Janeiro? Você tem visto o pessoal passar esse feedback? Como é que tem, em termos de estatísticas, né, o que isso evoluiu? Não sei se você tem esse tipo de benchmark já, para compartilhar com a gente, para contar como é que está sendo essa experiência. Está sendo essa experiência que eu acho que é interessante para a gente ouvir. A letalidade policial ela reduz, tá? Isso é fato. A câmera ela inibe, né? Pensa, ela tanto inibe um comportamento, uma insurgência da própria sociedade, de um cidadão contra a polícia, assim como inibe um pouco o comportamento do policial. Então ele sabe que está sendo gravado, então a abordagem dele vai ser mais cuidadosa, ele vai ter toda um critério para fazer a abordagem. Tá? E uma coisa interessante que a gente tem em mente, que hoje já existem analíticos que a gente pode operar junto com as câmeras. Então, vou dar um exemplo para vocês. Imagine que o policial vai fazer uma abordagem num veículo. Tá? Ele pode, através da câmera, fazer a leitura da placa do veículo e receber a informação se aquele veículo, por exemplo, está com busca e apreensão. Então, antes dele abordar o veículo, ele já sabe, será que tem, né? Tem um bandido lá dentro, eu tenho que abordar com uma forma diferente. Então, ele já vai mais preparado, ele já vai mais precavido para fazer essa abordagem. Hoje existe um analítico de reconhecimento facial, então, porque ele capturou uma pessoa, um suspeito. Ele pode fazer o reconhecimento facial, se tiver na base dos foragidos, já aprender, já levar para o cárcere. Então, existe hoje recursos tecnológicos que ajudam muito a operação. A aplicação disso aí, taticamente, é um negócio assim, inacreditável, entendeu? As possibilidades são muitas, entendeu? Eu estou aqui viajando. Imagina o cara subir numa favela, o terror que é. Primeiro que tem lá, os teus inimigos estão num ponto mais alto, né? O que é terrível, você já está ali numa situação desprotegido. Tem que olhar para frente e olhar para trás. O treinamento desses caras é absurdo. E assim, ter o plus de ter uma câmera, primeiro para registrar o que está acontecendo, o que é importante, né, para a defesa de todos os envolvidos,
E segundo, para trazer possibilidade tática. Sei lá, dá até para botar uma câmera nas costas e ter alguém avisando o que está acontecendo. Assim, essas câmeras, elas são georreferenciadas, né? Significa o quê? No centro de comando e controle, você consegue ver no mapa exatamente onde que está cada policial. Tá? Então, assim, imagina para uma operação, você consegue, até para saber se ele está onde deveria estar, vamos supor que ele tem que fazer uma ronda. Você consegue acompanhar se aquela ronda está sendo executada ou não. Vamos supor que você tem um policial de um determinado bairro, ele está num outro bairro lá que não deveria estar. O comandante pode dizer, por que você foi para um lugar que você não deveria ir? Então, um policial de Copacabana aparece na Rocinha, por que você está na Rocinha? Entendeu? Então, isso dá um comando absurdo para a corporação. Um controle, né, tanto situacional quanto de comportamento dos policiais, que é muito interessante para quem está no comando. Com certeza. No Rio de Janeiro, existe uma situação, corroborando aí com o que o Mr. Anderson estava falando, onde os traficantes começaram a observar o policial com drone. Entendeu? Caramba, cara. É um negócio... Os caras estão usando drone, cara. Então ele sai, imagina assim, uma operação, o cara está invadindo, né, entrando fazendo uma incursão numa comunidade, o traficante olhando. Então assim, aí já existem soluções para evitar. E aí o policial tenta acertar o drone e não consegue. Ele pode estar 100, 200 metros de altura, não acerta. Então existem já eletrônica, existem rádio para você, entre aspas, abater esse drone, você força o pouso dele. Então você pode forçar o pouso ou fazer ele voltar para quem está com controle remoto. E ele voltar aí, você vai atrás do drone. Tá? Aí você descobre quem está comandando ele. Dá um revés no drone e só segue o drone, vai pegar o cara. Você pode só coletar o drone, vamos dizer assim, né? Abate, faz ele pousar e leva embora. Aí o traficante lá perde o brinquedo, ou então você pode descobrir onde que ele está. A tecnologia ajudando a segurança pública, cara. Isso é muito legal. E alguma coisa que a gente de TI sabe muito bem, porque assim, você ter esses parâmetros e ter essas informações ajuda a gente a criar KPI para melhorar o processo, as atividades. Isso é algo que a gente de TI está acostumado no dia a dia, lidar com uma quantidade gigante de informações, extrair informações desses dados para a gente conseguir melhorar, seja de um atendimento a resolução de problema. Se você levar isso para outras áreas que às vezes você não tinha esse tipo de input, esse tipo de informação, é muito legal. E nessa questão de geolocalização, você consegue ver com a quantidade X de policial aqui nesse bairro, a gente conseguiu diminuir, então legal, então dá para replicar isso aumentando a quantidade de policiais para outro bairro. Então assim, com o input de informação você consegue melhorar muito, seja qualquer atividade ou qualquer área aí. Isso aí me fez lembrar um recurso de segurança que pode ser implementado para a segurança do próprio MDM que a gente comercializa aqui, que o celular ele é georreferenciado também, né? Então, se sai daquela área, você pode colocar comandos ali. A gente implantou no Rio de Janeiro o cerco eletrônico. Então, toda vez que o policial fura esse cerco, o comando é avisado. Entendeu? E qual o intuito dessa questão do cerco eletrônico em si? É saber se por exemplo, saber se o policial de uma determinada região está dentro da região dele. Quando ele sai, tem algo errado. Ele pode estar sofrendo alguma coisa, alguma ameaça, alguma coisa nesse sentido e tá indo para aquela região. E ali você já consegue monitorar. Legal, cara. Sensacional. Uma outra dúvida, cara, ainda sobre a questão das bodycams aí, já pensando já na segunda etapa, né, cara? Eu não sei se isso tem previsão legal ou não, mas é curiosidade. Imagina lá uma super operação, o cara chegou, além de ter, claro, todos os agentes, e chegou lá e a câmera captou uma série de provas, evidências para incriminar até outras pessoas que às vezes ali na hora, no decorrer da quentura da situação, né, do ferver da situação, às vezes não deu para perceber e a câmera às vezes pegou. Essas imagens das câmeras ali são válidas como provas no tribunal para apresentar denúncia, etc. Isso é acatado já pela justiça brasileira? Sim. Inclusive no nosso sistema, essa imagem ela sai assinada. Para a gente saber se a imagem foi alterada ou não, a gente cria como se fosse um hash. Não sei se eu vou ficar muito técnico, vocês me corrigem, tá? Mas não, pode falar aí. Hash tá? A gente fala bastante aqui, mas se você quiser até definir para o pessoal, pode ser também, mas não tem problema não. A gente entendeu bem. Assim, quando a gente pega um PDF, né? Você assina um PDF com um certificado digital, ele tem se alguém alterar aquele PDF, você sabe que ele foi alterado. Aquela assinatura ela dá como inválida. Da mesma forma, a gente faz para os vídeos.
Tá? Então a gente faz gravações, a câmera ela armazena vídeos de 30 minutos. Esse número pode ser alterado, tá? Mas por default é 30 minutos, e a gente assina cada um dos trechos de 30 minutos, de forma que se alguém alterar a imagem, eu sei que ela foi alterada. Tá? E isso nos você consegue comprovar a autenticidade dos trechos. Exatamente. Então, eu não preciso de perito mais. Eu não preciso de perito para validar a imagem. A assinatura bateu, a imagem é válida. Isso traz uma credibilidade inquestionável para aquilo que aparece em vídeo. Inquestionável. Né? Sensacional. Ó, na semana passada aconteceu um negócio lá nos Estados Unidos, mas foi um lance com o bodycam, que um maluco ligou para a polícia de Las Vegas dizendo, tem um alienígena no meu quintal. Tudo bem. Aí falou, ok, senhor, vou mandar a polícia para ir. Só que o que aconteceu? Um outro policial que estava com a bodycam, ele tinha filmado de fato um cometa, um OVNI, uma coisa passando. E já havia rolado um questionamento. Então, de fato, estava acontecendo alguma coisa e havia uma prova em vídeo de que tinha alguma coisa. Por isso que a polícia levou a sério a ligação do cara e realmente foram lá investigar. Obviamente não acharam nada, mas rolou isso. Mas essas imagens, depois, quando o policial devolve a câmera no batalhão, tá? Essa câmera ela vai para uma doca. Tá? Uma doca onde ela vai carregar a bateria para o próximo turno e vai descarregar as imagens que estavam na memória dela, na memória interna. Essas imagens são descarregadas e elas sobem para a nuvem. Tá? Então a gente tem 2 data centers Tier 3, com alimentação redundante, ar-condicionado redundante, internet redundante, que recebem essas imagens e elas ficam dentro da nossa cadeia de custódia digital, que é basicamente um ambiente, uma bolha digital protegida, onde ninguém tem acesso, a imagem só sai de lá com uma autorização judicial, ou através de uma solicitação do Ministério Público, ou um comandante que tem autorização para solicitar aquela imagem, e aí ela sai automaticamente. Quando ela sai do sistema, ela sai com 2 marcas d'água, uma, o nome do policial, o RE, lá, que tinha uma identificação do policial que gerou a imagem, e a outra da pessoa que acessou o sistema e extraiu a imagem. Então, se essa imagem, vamos supor que uma imagem de uma operação sigilosa, como vocês comentaram, vazou para a imprensa ou vazou para algum lugar que não deveria, a gente sabe quem gravou e quem extraiu a imagem do sistema. Então, isso dá muita segurança para o sistema. As polícias, respondendo até uma outra pergunta anterior de vocês, as polícias no Brasil inteiro estão implementando. A gente sabe que existe uma resistência, dependendo da tropa, tem algumas tropas, eu sou contra, não vai colocar uma bodycam no BOP, entendeu? Vai virar quando a operação, a imprensa às vezes queria que o BOP transmitisse ao vivo a operação. Já imaginou um Big Brother correndo sangue? Não existe isso. É pesado. A atividade dos caras é uma atividade pesada. Né? Claro. Não, e a tática deles tem que se manter sigilosa. Por onde que eles entram, como que eles fazem. Daqui a pouco você está na mão do bandido e eles estão... Entendeu? Então não pode acontecer. Tem que ter uma certa, isso é a minha opinião, uma certa privacidade de algumas operações. Agora, para a polícia como um todo, eu vejo muito benéfico. Assim. Eu também acho que a polícia, a segurança pública, os policiais e a população só tem a ganhar com esse tipo de questão, cara. E ainda mais você contando os detalhes técnicos aí, a gente entendendo como é que funciona a tecnologia, a questão do hash, a questão da cadeia de comando, de poder proteger os vídeos e assim por diante, dá uma segurança de legitimidade muito grande. E acaba com muitos daqueles argumentos, não, esse negócio vai ficar vazando nos grupos de WhatsApp, vai fazer isso, aquilo. Não. Cara, exatamente, a gente ouve esse tipo de argumento, você sabe que a gente ouve no dia a dia. E aí, assim, basicamente, cara, o que acontece... O que a gente tem que entender é que o pessoal hoje já tem câmera, todo mundo tem uma câmera no seu celular, é inevitável. Toda da polícia, você vai 200 negros vindo filmar e tudo mais. Vai ter câmera todo jeito. Então vai ter câmera muitas vezes de ângulos que não mostra a realidade. Às vezes o ângulo só mostra uma versão, mostra um fato. E a imagem, às vezes, é editada. Às vezes, uma série de questões. Ou só um pedaço do negócio, mostra só a parte final, não mostra tudo. É uma segurança pro próprio policial, isso, muito grande. Em São Paulo aconteceu isso, onde o policial foi gravado numa abordagem e pela imagem da câmera de rua, dá a impressão que ele comete uma execução.
sumária, né? Que não foi uma legítima defesa, pela câmera de rua. Aí quando vai olhar na câmera corporal, dá para ver claramente o suspeito sacando uma arma, e aí o policial reage rápido e atira nele. Então, assim, foi legítima defesa. A bodycam, nesse caso, salvou o policial. Porque a bodycam tá no ângulo que o policial tá vendo, né? Ele tá exatamente, ali a realidade dele, né? A câmera da rua não pegou isso, não pega o cara sacando, não dá pra ver. É muito rápido, isso é muito rápido. Então, e nesse caso, cara, a partir do momento que todos nós, população humana, seres humanos, já vivemos num verdadeiro Big Brother, todo mundo tem uma câmera, todo mundo pode filmar algo, pode editar, pode publicar e assim por diante. Ter esse tipo de tecnologia com esse tanto de embasamento, com tanto de proteção, é muito bom para a população e é muito bom para a segurança pública. E assim, eu tô realmente impressionado, não tinha a menor ideia que tinha todo esse aparato, que tinha a questão de hash, que tinha a questão de realmente proteger quem extraiu, quem acessou e assim por diante. E servir de provas e evidências no tribunal, cara, eu acho que o pessoal, os até para de ser ao vivo, cara, eu não sabia que era ao vivo, achei que era gravado e no final eles subiam tem os dois sistemas, tem os dois tipos de câmera, tá? A câmera que não é ao vivo, ela é um pouco mais barata, tá? E a câmera que tem o ao vivo 4G, ela fica um pouco mais cara, porque ela tem que ter um modem, né, 4G, mais o valor do chip e tudo mais. Mais o pacote de dados. Mas, pô, eu acho que é melhor fazer desse jeito aí, né, galera? O governante que estiver ouvindo a gente... porque o cara tá lá, às vezes tá numa operação, ninguém sabe, acha que não vai precisar de reforço, chega lá, alveja dois militar, e aí às vezes... Você consegue mandar reforço com urgência e assim por diante, né? A câmera offline depende do policial voltar vivo com a informação. A câmera voltar, né? Porque às vezes eles podem simplesmente tomar a câmera também. Não volta, pode tomar a câmera e o cara fica pode ser uma série de coisas. Então é importante. Existe um analítico de detecção de disparo. Você pode ter tanto a detecção de disparo, um tiro, quanto um analítico do policial sacou a arma do coldre. Então, já utilizando inteligência artificial, essas questões... Não, nesse caso não é inteligência artificial ainda, é só um sensor. Então, por exemplo, o que acontece? Eu estou no centro de comando e controle. Qualquer policial que sacar a arma já é uma situação diferente. O policial não saca a arma toda. Né? Então, sacou a arma, eu posso puxar a câmera, aquela imagem, para o video wall, né, para o telão lá do centro de comando e controle, para ver aquele ambiente. O que está acontecendo com aquele policial? Tá? Ou então, se alguma das câmeras captar um tiro, né, eu consigo também puxar a imagem dessa... porque ela também grava um áudio, né? Ela grava o áudio, ela tem imagem e som, e áudio, né? Então isso não são recursos... mas aí você tem que ficar com o dó do policial, né? Nunca mais vai poder falar mal do chefe dele durante o trabalho. Não, mas isso não... É só se ele atirar e começar a falar mal do chefe dele, né? Esse caso... coronel, não sei o quê, entendeu? É que no caso fica gravado que ele fala mal, né? Por acaso, assim, não vou puxar pra ver um... Não, mas é interessante o que você falou, porque é o seguinte, tem um botão na câmera que é assim, vários desses recursos que eu estou falando para vocês, eles não estão no contrato Rio, estou dizendo que são recursos possíveis, tá? Só para ficar claro, isso não é porque eles estão implementados lá, são recursos possíveis que eventualmente podem ser implementados em qualquer uma das polícias. Mas existe um botão na câmera que a gente chama que é a geração de evidência. Então, assim, se o policial está presenciando uma situação de crime, uma situação crítica, ele pode acionar esse botão, e aí toda aquela imagem lá que foi gravada a partir desse momento, ela já vai direto, ela já muda o tempo de armazenamento dela e a criticidade dela, ela já vai ser salva como evidência. Evidência de alguma coisa, a gente não sabe, entendeu? Já sobe na hora. Vou iniciar uma abordagem. Upload de urgência aqui. Eu mudo a resolução, ela já vai para uma resolução maior, e depois, quando essa imagem, depois o policial terminou, aconteceu, fez a abordagem, nem foi nada, não foi uma situação crítica, mas ele leva a câmera para o batalhão. A imagem normal ela fica salva por 60 dias, e essa com evidência ela fica salva por 1 ano. Isso era até uma pergunta que eu ia fazer mais por curiosidade, que é o armazenamento disso. Eu acredito que lá no Rio você tem um contrato de 21 mil câmeras, o armazenamento disso deve ser gigantesco, né, cara? São petabytes. E a retenção disso é 60 dias, normalmente. Vocês estão armazenando isso em bare metal, em cloud público, privada, como é que... É uma cloud, né? A cloud L8 é o seguinte, são 2 data centers Tier 3, um em São Paulo, outro em Curitiba, onde a gente tem
os storage, os servidores, e isso fica armazenado no Brasil. Isso é uma informação, acho que relevante, né? Essa imagem ela não vai para fora do país, ela fica salva aqui, mas para a corporação é uma nuvem. Todos os recursos tecnológicos usados aí, o que eu achei mais, assim, o lance de você conseguir garantir a autenticidade da gravação, que ela não sofreu alteração, é o mais legal, assim, porque você conseguiu usar isso em tribunal, conseguiu usar isso em qualquer lugar. Sem necessidade do perito, né? Porque senão você poderia usar, mas teria que passar por um perito para dizer que não foi alterado, né? Nesse caso, não precisa. Eu citei ali o Han Solo, porque o que acontece? No filme original dos anos 80 lá de Star Wars, o Han Solo ele pega e ele atira no cara que estava cobrando dele. Do nada. Eles estão conversando no bar e tal, o Han Solo, mata o cara. Aí, anos depois, o George Lucas olhou e falou assim, pô, isso não pegou bem, né? Vamos adulterar essa cena aqui e vamos fazer com que o cara atire primeiro e aí o Han atira se defendendo e tal. Ele criou uma situação de defesa depois. Né? Os fãs de Star Wars sempre têm essa brincadeira de não, o Han atira primeiro. Porque realmente foi assim, é sangue frio, entendeu? E assim, nesse caso, o resto foram os fãs, né? Que os fãs falaram, não, o cara atirou primeiro sim. Mas você tem que ter ali um recurso tecnológico que garante quem fez o que fez o que aquela continuidade ela tem uma lógica certa, né? Que às vezes até mudar a ordem das coisas muda completamente o resultado final. Então, isso é muito importante. Leandro, cara, a gente falou bastante das bodycams. Eu queria, não sei se vocês entram também, ali 8 entra nessa parte dos circuitos realmente fechados de câmeras, né? Os CFTVs. Vocês também colocam aí. Tem projetos em cidades para colocar essas câmeras, que imagina um local que ainda o policial não chegou lá, mas você quer utilizar desse tipo de câmera, aí eu já não sei, estou viajando aqui para a questão de identificação de suspeitos, uma série de questões aí relacionadas à segurança pública. Existem projetos nesse sentido acontecendo já, Leandro? Tem bastante, tem várias cidades no Brasil já tem um sistema de vídeo monitoramento, a gente implantou também em algumas. Sério? Então, o Ministério Público, STJ... Tem vários órgãos utilizando também, cidades. Conta pra gente um pouco desse projeto. Vamos começar do começo aí, definir o que é CFTV pro pessoal. Né? Você começou com as bodycams e você levou o nível para outro patamar, né, cara? Mas vamos por definição, né, cara? A segurança pública, assim, o conceito, né? A segurança pública, ela não começou com a bodycam. A bodycam é o penúltimo agora dispositivo, né? O último vai ser a câmera embarcada, tá? Depois eu vou fazer um parênteses aqui, porque a câmera embarcada é bem interessante. É a próxima onda, tá? Depois da bodycam, porque a bodycam tem uma certa resistência. Por esse motivo de ninguém querer estar num Big Brother corporativo onde tudo que você faz é filmado. Agora, o policial não tem resistência da câmera que fica na viatura. E é algo que já está nos Estados Unidos, toda viatura também já tem há muitos anos. Há muitos anos. E a câmera na viatura tem todos esses recursos, leitura de placa, reconhecimento facial, então ela grava, né, se o policial tiver que sair da viatura, ele leva uma câmera corporal, né, uma bodycam na farda, e o parceiro dele que ficou na viatura, por exemplo, está escutando o áudio que ele está, mesmo que ele se afastou um pouco da viatura, então tem uma série de recursos interessantes, e essa vai ser a próxima onda, tá? Só para fazer legal, um adendo agora sim, indo para trás, né? A segurança pública começou com câmeras de rua, e a gente percebeu, a sociedade, todo mundo percebeu que onde você coloca a câmera, por exemplo, você afasta o tráfico de drogas. Entendeu? Então você colocou uma câmera lá num ponto onde tinha tráfico de drogas, o traficante sai dali. Mas eles são tão bons que eles saem assim pro metro do lado onde a câmera não pega. Entendeu? Então assim, eles se afastam um passo pro lado onde a câmera não está pegando. Então as câmeras começaram a se espalhar pelas cidades para tentar ter um pouco mais de proteção. Tá? Porque o bandido sabe onde está a câmera e ele foge dela. Tá? Esse foi o primeiro movimento. Depois, você vai colocando... Só que a câmera, imagina assim, você colocar câmeras... Não sei se estivesse em Londres, uma cidade que daí tem, de fato, milhares, né? Às vezes milhões de câmeras espalhadas nas cidades, não tem como cobrir todas essas áreas. Tá? E o que é importante? Aí o pessoal fala de privacidade, né? As câmeras, onde você tem janela num prédio, numa casa, você consegue colocar uma tarja preta para que a câmera não entre, por exemplo, na casa da pessoa. É possível isso fazer via software para que você não tenha essa invasão de privacidade. Mas na rua ela filma. E na rua essa câmera ela pode ser usada, por exemplo, como tanto para pegar atitudes suspeitas, e tem uma série de analíticos utilizados para cidades. Tá? Por exemplo, invasão de perímetro.
né? Ou até para excesso de velocidade. Ixi, aí me machuca. Não, pense assim, uma câmera perto de uma escola, né? A escola é 30 km por hora. Você pode colocar, se o carro passasse, você pode tocar uma sirene, às vezes a pessoa está distraída, nem percebeu que está lá acima da velocidade. Não, perto da escola eu sou a favor de multar, não tem que multar. Não, e não é só, assim, vamos esquecer a questão da multa, mas vamos pensar no aspecto educativo, né? Você pode tocar uma sirene, nem tirar foto, não é para só multar. Para alertar mesmo, para evitar que algo pior aconteça. Você está numa zona escolar, você entrou numa zona escolar, você tem que reduzir a velocidade. Alertar, isso é muito legal. Olha, aqui na Serra de Petrópolis para o Rio, colocaram agora uma série de câmeras novas que fica lá o sensorzinho e um telão informando a tua velocidade. Se você estiver na velocidade adequada, fica verde. Se estiver numa inadequada, fica vermelho. Não é multa. É só um alerta, é educativo e funciona. Tá todo mundo reduzindo e seguindo, porque ninguém quer ficar vermelho. Tá todo mundo descendo verdinho ali. Assim, são coisas que realmente fazem sentido. Eu aposto que todo mundo acha que é multa. Mas eu apoio quem desce por consciência. Mas eu acho que tá todo mundo achando que é multa. Você espera muitas pessoas, Anderson. Sacanagem. Leandro, mas e com relação a esse tipo de projeto, aí já indo para as curiosidades realmente deles, você pode falar de algum ou outro que você queira comentar. Como é que funciona? Tem gente lá monitorando? É inteligência artificial para atitudes suspeitas, por exemplo, uma questão de um roubo, algo sendo acontecendo ali naquele momento? Como é que funciona isso? Como é que é alertado a essa central, entendeu? Então, tudo começa com um analítico, tá? O analítico, então, é um algoritmo que vai detectar algum comportamento suspeito. Por exemplo, a gente tem lá o analítico de loitering, né? Quando uma pessoa está parada num lugar por muito tempo. Então, imagina assim, se ela está parada do lado de uma cerca, de um portão, ou por muito tempo, você pode entender que aquilo é uma atitude suspeita. Né? A gente que implanta lá as usinas solares, né? Em volta da usina tem uma cerca, e existe muito roubo, né, de usinas, de painel, tudo. Então a gente coloca esse sistema em volta da usina, e se alguém se aproximar da cerca e ficar parado ali muito tempo parado, pode ser uma atitude suspeita. Não é um lugar para o cara ficar parado. Tá olhando muito. Tá tentando ver como é que ele passa aquela cerca normalmente. Então isso já automaticamente gera no sistema um alarme e avisa, tem um suspeito lá. E aí a câmera PTZ, que é a câmera moto, né, ela aproxima a imagem do suspeito. Inclusive pode segui-lo. Porque se ele entrar para dentro da usina, a câmera acompanha ele por todo o caminho para saber exatamente o que ele foi fazer. Tá? Ou mesmo se ele se afastar, a câmera também pode acompanhar para ter certeza que ele foi para longe e não fez nada. Deixa eu te perguntar uma coisa, e reconhecimento facial, já entrou na brincadeira? Já entrou. É bem polêmico a questão do reconhecimento facial. Tá? Mas eu sempre, assim, o reconhecimento facial, as pessoas pensam, vamos ver lá que o Mr. Anderson passou na loja. Não é isso, tá? O reconhecimento facial não é para foragidos. E o reconhecimento facial é para quem está, de fato, foragido da lei. Inclusive, tem um cara parecidíssimo comigo, entendeu? Que bebe muito, se mete nos bares aí. Quero informar que não sou eu. Essas pessoas estão dizendo que não sou eu. Esse reconhecimento facial está errado. O sistema ele traz muita inteligência, muito recurso. Obviamente que depende do bom uso do sistema. Assim como uma arma, né? Uma arma de policial, você pode usá-la bem, pode usá-la mal. Porque, na verdade, como é software, na verdade, não só isso, mas assim... O dado está lá, né? Você vai ter atualizações, né? Você vai ter novos recursos, você consegue implantar novas possibilidades a partir daquele dado, né? A gente tem, por exemplo, existe um recurso para detectar o humor da pessoa no reconhecimento facial. Então imagina isso aliado, né, para o varejo, né? O cara entrou na loja assim, pensa uma aplicação, né? Uma operadora de celular. Entra um cliente, né? A operadora obviamente ele tem que aceitar, né? Fazer o reconhecimento facial, ele tem que se cadastrar. Mas o que acontece? Eu não teria problema nenhum com isso, vou lá, me cadastro na minha operadora, entrei numa loja da minha operadora, se eu entrar emburrado, né, e eu sou um cliente lá que consumo bastante daquela operadora,
pô, já pode mandar de cara um gerente me atender, só, o que aconteceu que o Leandro chegou aqui, o Leandro é importante. Aí, pô, o Diogo vai ser VIP, porque o Diogo tá sempre puto. O Diogo tá sempre puto. E se ele tiver que estar entrando na loja aí, que ele tá mais puto ainda. Nem gosta de ir na loja. Não, se eu tiver aqui na loja, pode ter certeza que eu tenho É o dono dessa porra toda, tem que vir atender ele, mesmo assim ele vai estar puto. Ele vai brigar com ele. Mas já pode chegar desarmando, né? Mas foi o que aconteceu isso com o Diogo, né? Chega assim, ô, seu Diogo, tudo bem? Como é que eu posso ajudar? Já pode até ser proativo, de puxar, ver que se o sistema, o celular dele realmente está com algum problema, se a conta está com, né, tá com um valor. Deixa eu olhar aqui o que aconteceu, ele pode até ser proativo. Olha só, eu estive essa semana numa loja, de uma grande rede de lojas, que inclusive são nossos clientes, então... Não vamos comentar. Não vamos comentar, mas... Fique bem claro, a gente tem muitas redes de lojas que são clientes. Sim, então tem dá pra saber, muitas redes de lojas, claro. Dezenas e centenas, algumas vezes. Mas não é nenhuma coisa negativa, não, até uma curiosidade, okay. né? Porque só um disclaimer, vai saber, né, cara? A atendente, ela elogiou um produto concorrente sem querer. Entendeu? Ela sem querer elogiou. Lembrei. Aí o Gomes estava comigo, que houve? Ela falou assim, é tudo gravado. Eu falei, tá. Cara, ela apavorou que ela elogiou o produto concorrente. Ela falou, cara, é tudo gravado. Ela já olhou pra câmera assim e já começou a conversar reto. Aí o Gomes, o que houve? Eu falei, lá fora eu te conto. E aí o Anderson, como um bom cliente, foi lá e comprou mais da moça só pra ela manter o emprego dela. Cara, o negócio tá rolando, entendeu? Assim, é monitoramento com diversas finalidades que são... estamos aí vivendo um mundo novo, né, cara? Acho que foi uma escolha que a sociedade fez, né, entre segurança e privacidade. Hoje é possível, por exemplo, nesses sistemas de câmeras de cidade, você pode ter suas câmeras em casa, e aí só você tem acesso, e aquelas câmeras, por exemplo, que você está apontadas para a rua, você pode compartilhar elas com a segurança pública. Só as câmeras que você deseja compartilhar, sei lá, da tua garagem, ou aquela que está virada para frente, ou dos fundos da tua casa, aquelas câmeras que você quer que a Guarda Municipal ou a Polícia Militar tenham acesso, pode compartilhar elas para que seja um complemento da tua segurança. Então, é uma opção da sociedade e eu entendo, para mim está muito claro que a opção foi por segurança. E entre privacidade e segurança, nós optamos por segurança. Não, com certeza. Eu acho que é uma questão que, cara, a privacidade é uma questão que a gente tem que entender que a segurança fica em primeiro lugar, né? Nesse caso, nós não estamos sacrificando a privacidade do indivíduo em si, nós estamos olhando a segurança pública, né? E você, como indivíduo, faz parte também ali da segurança pública. Então a gente tem que entender e tem que saber que isso é importante para todos nós, para um país que a gente vive, para tentar diminuir essa onda de criminalidade que existe, né? Então a tecnologia tem que auxiliar e eu pessoalmente sou completamente a favor para essas questões. E aí, cara, eu ia até te perguntar, Leandro, quais são os principais desafios, assim, quando vocês começam algum projeto? Porque a gente sabe que trabalhar, a gente trabalha aqui também, tem órgãos públicos que a gente atende, como a Software Engineering, com soluções ali da parte de segurança e etc, né? A segurança cibernética, no caso. A gente sabe quão difícil é um processo, né? Todo amoroso, todo a parte de editar, o processo de compra, processo longo, de alguns anos, algumas vezes. E aí, quando se fala de segurança, para a segurança pública, né, vamos dizer assim, eu imagino que os desafios devem ser ainda maiores. Como é que está sendo superar esses desafios, e órgão por órgão, estado por estado, como é que está sendo essa questão, e os principais desafios que você encontra hoje? Primeiro foi o desafio da tecnologia. A gente começou com essa questão de bodycam lá em 2017. Acho que a primeira licitação que a gente ganhou. Aí quando você vai para a homologação... Pioneiro já tem algum tempo, bastante tempo. Já tem... o Rio é de 2020, final de 21, a assinatura do contrato. Então, isso aí já São Paulo foi antes do Rio, alguns estados, né, começaram a acontecer antes. Mas o primeiro desafio é deixar a solução madura, tá? Deixar a solução tecnologicamente madura. Por exemplo, você não pode permitir que o policial desligue a câmera. Isso é uma coisa que ninguém tinha pensado nas primeiras soluções que foram implementadas. Hoje é um requisito.
Então, assim, as primeiras licitações, elas eram muito mais simples do que elas são hoje. Cada vez mais vão sendo solicitados recursos adicionais para que o sistema funcione bem. Mas o desafio grande é você se manter atualizado, se manter competitivo, porque a competição é uma concorrência perfeita. Você tem várias empresas, é uma briga contra multinacionais. Então, o que a gente fez, por exemplo, no L8? A gente, no caso, a gente ganhar a licitação do Rio, nós nos aliamos à maior fábrica de câmeras do mundo e inicialmente usamos um software americano que era especializado para essa função de câmeras corporais. E aí juntamos os dois. Esse foi o primeiro desafio, conseguir ficar competitivo, e depois o segundo desafio foi uma solução financeira, porque isso a gente tem que fazer todo o investimento na frente, então é um investimento alto, investimento de vários milhões, e aí depois você recebe isso mês a mês em 30 meses. Então tem um desafio financeiro e depois o desafio operacional. Então tem o desafio técnico, o desafio financeiro e depois o desafio operacional, que é implementar isso na velocidade que o Estado espere que seja implementado. No caso, até tem alguns estados que o STF está mandando implementar meio que top-down, porque eles querem que isso seja implementado rápido, e aí, obviamente, nós somos cobrados para isso também como prestador de serviço. Não, cara, eu tenho uma pergunta que talvez já tenha ocorrido na cabeça de algum ouvinte agora. Se por acaso você, ouvinte, pensou nisso também, prova que eu não sou tão idiota. Mas como é que os caras fazem banho no banheiro, hein, velho? Caramba, cara. É uma boa pergunta. Mas é uma ótima pergunta, cara, realmente. Isso é uma o cara vai no banheiro olhando pra cima, não. Peraí. Essa pergunta é inevitável, cara. Essa aí tem que ser feita. Existe uma instrução normativa para esse tipo de situação. Então, por exemplo, se o policial precisa ir no banheiro, o que ele vai fazer? Ele vai sacar a câmera e ele pensa que essa câmera está gravando o tempo todo. Então ele fala assim, aqui o policial Diogo, estou indo no banheiro, vou entregar a câmera para o Mr. Anderson. Entrega para você e ele vai no banheiro. A câmera fica gravando. O Mr. Anderson vai estar com 2 câmeras nesse momento. Aí depois, passou os minutos, o Diogo volta, pega a câmera, agora estou recebendo a câmera de volta, coloca na FAD e segue o trabalho. Pega então, a câmera de volta e fala, caguei. Coloca aqui, já era, entendeu? Operação bem feita. Operação bem. Cara, vocês já ouviram o áudio do caminhoneiro? Não, Mr. Anderson. Vamos lá. Tem um áudio que rola aí nas redes do caminhoneiro. O cara tava com um caminhão e ele para num posto de gasolina que não era autorizado. Então, como tem geolocalização, eles desligaram o caminhão do cara. Sim. E o cara, liga o caminhão um pouquinho aqui, só porque eu tô atrapalhando o trânsito. Aí ela, não, o senhor não tá autorizado a parar nesse posto. Ele, não, eu tive que parar nesse posto. Ela falou, não, o senhor não tá autorizado, não vamos liberar, não. O caminhão vai ficar parado aqui. Aí o cara, não, cara, eu foi rapidinho, só pra... Ela, o senhor não está autorizado a parar nesse posto, o seu caminhão não vai voltar, eu não sei se você é um motorista. Ele, eu tinha que cagar! E aí, eu acredito que ela tenha liberado o caminhão do cara, né? Mas essa parada, geolocalização, cara. Sensacional, tem a do navio também, né? Sabe aquela do navio do farol? Né? Não sei, cara. O que eu navio? Do navio é a mesma coisa. O navio, sabe que na Marinha, o navio maior sempre tem prioridade. Então, o navio, quando o cara tá no navio cargueiro, daqui a pouco ele recebe um rádio dizendo que ele tinha que desviar a rota dele. Ele falou, não preciso desviar a minha rota, né? Eu tenho, desvia você a tua. E ficar nessa discussão, mais ou menos, começa do caminhão e chega e fala assim, aqui é um farol, você tem que desligar. Você tem que desligar, senão você vai dar de cara com a ilha. O farol, meu amigo. Não quer saber se você é maior ou menor, mas você vai dar de cara com o farol. Sensacional, muito boa. Por falar que nós entramos aqui nesses assuntos interessantes aí, nesses assuntos cômicos, conta pra gente, tem alguma curiosidade aí, né, nesses anos de implementação, algum caso curioso, alguma coisa para contar pra gente? O nosso ouvinte sempre gosta dessas historinhas aí. Tem, assim, tem muitas coisas que a gente não pode contar, principalmente quando envolve, né? Tem da privacidade sempre. Vamos lá. Vamos manter anônimo aqui. Quando acontece coisa assim,
Fala que foi meu amigo. Exatamente, é isso que quer dizer. O Gomes, de vez em quando uma história diz assim, pô, teve um amigo meu, a gente já sabe. Já sabe, claro, seu amigo. Você pode falar que ouviu que ela falar de que alguma empresa, não tem problema nenhum não, que algum órgão qualquer. Eu posso contar... Então começa assim, ó, nos Estados Unidos aconteceu um caso... Já aconteceu, Eu vou contar um caso que aconteceu comigo mesmo na primeira licitação, então, de bodycam que eu participei, tá? Na época, nós estávamos com uma câmera e o fabricante, nós só tínhamos 2 câmeras, e o fabricante, e tinha um teste que é feito para saber se a câmera é resistente ou não, você tem que soltar ela de 1,5 metro de altura, e ela tem que cair no chão e continuar funcionando. Então nós havíamos ganho a licitação, não vou falar o estado, mas de um estado, não importa, do Brasil. Vamos lá. Esse vídeo é público também, mas tudo bem, a gente ganhou a licitação e chegou na hora da prova de conceito, isso foi em 2017. Aí o fabricante, eu falei assim, eu preciso testar essa câmera para saber se de fato ela suporta, né? Vai aguentar um metro e meio. E o fabricante falou, não, ela suporta, fica tranquilo e tal. Então eu vou testar aqui. Ele falou, não testa. Eu disse assim, como assim? Como assim, né? Não testa. Eu disse assim, tá, pior que assim, fiquei naquelas, será que se eu testar, eu vou começar a quebrar ela, daí chegar na hora do teste para valer, ela já tá quebrada. Eu não fiz nada, não fiz o teste. E fui para a prova de conceito no cliente. E aí chegou na hora da prova de conceito, o que aconteceu? Soltou o comandante lá, acho que era um capitão, soltou a câmera caiu no chão, pulou a lente para um lado, voou a câmera para o outro, assim, ficou assim, né? Obviamente que daí os meus concorrentes estavam presenciando o teste, já começaram a sorrir, né? Viram que a câmera de fato não ia ser aprovada, e eu até deixei daí o teste, o pessoal técnico ficou lá testando, continuava os testes, o pessoal da polícia na época continuou os testes, e eu falei assim, nem precisa, para mim já está evidente que a câmera tá reprovada, e briguei com esse fabricante, nunca mais falamos com eles, e é uma prova assim da evolução, né? É uma curiosidade, mas também é uma prova da evolução dos sistemas. Essa nossa câmera atual, nós já arremessamos ela na parede. Essa é das boas. Isso é uma outra situação, como é que eu vou te dizer, curiosa, né? Uma curiosidade. Não foi um teste. Foi num momento de estresse, num momento de raiva. Eu entendo. Ele jogou a câmera na parede. E a câmera bateu na parede, ficou no chão, assim, e tal, e continuou funcionando. Caramba. Continuou funcionando. Pronto, agora ele acabou de fazer o teste, nós não teríamos coragem de fazer. O cara acabou de fazer o teste e a câmera... Já pode colocar isso nos editais. A câmera tem que ser, tem que ser arremessada na parede. Arremessada X newtons de força, entendeu? Mas assim, e é evidente, né, cara? Imagina uma câmera, em um caso igual esse, não aguentar uma quedinha básica, ela não ia durar nada, né? Seria assim, agora nós conversando, vou me lembrando. Teve uma situação também que um cliente, também não vou falar o cliente, mas o cliente chegou para nós assim, chegou com a câmera para nós, a câmera caiu no chão. Porque as câmeras têm garantia, né? E aí a câmera caiu no chão. A gente pegou a câmera, por Deus, parecia que um tanque tinha passado em cima da câmera. Aí um tanque. Assim, não tem como uma câmera. Você pode derrubar aquela câmera no chão 12 mil vezes. Ela caiu no chão do Burj Khalifa, né? Tipo assim, do Burj Khalifa, mais ou menos. E ela não vai ficar daquele jeito, entendeu? Então o cara passou com um tanque em cima da câmera. A câmera caiu. Pô, não é o caso. Faz sentido. Leandro Kuhn, rapaz, tem muito assunto, tem muita coisa que a gente nem abordou, nem passou perto. A gente está aqui nesse universo de segurança pública que ele por si só a gente já se perde lá dentro, tem tanta coisa para ser vista, falado sobre isso. Ainda assim, a gente só arranhou a superfície do assunto, mas já estamos aí, já batendo quase 1 hora de bate-papo. A gente tem que ir para as considerações finais. Nas considerações finais, você pode deixar aí seu recado, deixa o teu contato, deixa aí um recado para a galera que está ouvindo a gente. O microfone está contigo, vamos que vamos. O microfone e a câmera, você está sendo filmado, seu Leandro Kuhn. Não, agradecer a você, prazer, passou rápido, né? Nem parece que a gente está aqui 1 hora conversando. Quem quiser entrar em contato comigo também pode procurar no LinkedIn, Leandro Kuhn, KUHN, ou no site da L8 também, l8group.net, tá? Lá tem todo o portfólio, várias coisas que a gente acabou não conversando aqui, e basicamente agradecer a vocês, foi muito bacana mesmo.
Sensacional, Leandro. Cara, muitíssimo obrigado aí por compartilhar conosco, falar um pouco mais desse universo, né, que a gente muitas vezes fala só de segurança de informação, de segurança cibernética, e a questão da tecnologia, né, de segurança para a segurança das pessoas, segurança pública. Isso aqui foi um bate-papo sensacional, algo que a gente não tinha abordado ainda. Eu não tinha ideia de como é que estava, eu via muita polêmica, muita coisa acontecendo, mas mesmo lendo o material, eu não tinha conhecimento de muita coisa que você compartilhou aqui. Eu tenho certeza que foi muito esclarecedor para os nossos ouvintes, e muita gente aí pode já estar pensando, pô, cara, eu gostei dessa área, quero seguir aí, quem sabe, carreira nessa área. Ó, precisando, conversa com o Leandro aí, quem sabe você já arruma algum canal, tá? Já troca ideia com ele, o link do LinkedIn dele vai estar, assim como da L8, vai estar aqui na descrição do episódio. Então, pessoal, entre em contato, conversa, troca figurinha, questão de carreira nessa área. Sabemos que é uma área nova aqui que a gente fala no Pod Café. E muitíssimo obrigado, Leandro. Com certeza vamos gravar outros aí pra gente conversar mais. Muito bom, gente. Um abraço. E você, gerente de TI, que acha que segurança da informação não considera segurança física, o dia que o caboclo sair carregando teu servidor nas costas, você vai precisar de uma câmera, viu? É só chegar junto